Olá, eu sou Anderson Matos, psicólogo, gerente de processos da Amami e com muita alegria estamos aqui hoje reunidos para o lançamento do Amami Podcast Cannabis Medicinal, muito além do estigma. O lançamento desse podcast comemora os 10 anos de existência da nossa Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é a primeira organização no Brasil, a primeira associação no Brasil sobre o tema. Hoje nós vamos receber aqui conosco para fazer uma conversa sobre essa história, sobre os nossos desafios, sobre os nossos avanços, com o meu amigo, doutor Leandro Ramires, que é um dos fundadores da associação, hoje nosso diretor médico científico. Vamos conversar também com Ângela Antonioni, que é uma das nossas colaboradoras, que faz com o coração o acolhimento dos nossos pacientes. E teremos também Juliana Ceolim, que é a nossa presidenta, hoje administra a nossa associação, e tem uma história tocante, uma história muito bonita para contar para a gente. Então, vamos falar de cannabis medicinal? Eu vou começar aqui com o meu querido Leandro. Leandro, fala para a gente, fala para essa audiência, as pessoas às vezes ignoram completamente a história da cannabis como medicina, de como isso começou. Fala para a gente como é que começou isso no Brasil, fala para a gente qual foi a semente da Amami. O que startou esse movimento no Brasil? Essa posição é muito interessante, essa conversa, porque em 2014 foi que esse movimento floresceu no Brasil. E floresceu no Brasil graças a crianças, que eu gostaria de citar o nome delas aqui, além do Benício, meu filho, que é a Anne Fischer, não é? Que é... Catiele Borton? Não, a Catiele é a mãe da Anne. Isso. Não é? Teve a Guete, com a filhinha da Guete. Sofia Laugenbach. Com a Sofia, a Cidinha com a Clary, e tantas outras crianças Brasil afora, né? O Pedro da Paraíba, filho de Sheila. Sheila Guedes. Então, essas crianças que são epiléticas refratárias, todas estão vivas, estão com as suas epilepsias controladas dentro do limite do possível, e são crianças que se despertaram para um movimento que, na verdade, começou com Anne Fischer, né? Catiele e Norberto, os pais de Anne, em 2014, tiveram a história da filha deles publicizada no programa Fantástico. E eu me lembro muito bem desse dia, porque eu já estava tentando fornecer cannabis para fins medicinais para o Benício, meu filho, porque eu tinha total segurança em relação ao uso da cannabis, já tinha literatura naquela época favorável ao controle de epilepsia com cannabis, mas a gente não tinha como. Então, a história de Anne foi publicizada no Fantástico. E essa história publicizada, as famílias se uniram através do movimento que surgiu a partir das redes sociais. E no dia 13 de dezembro de 2014, nós conseguimos, numa reunião do Rio de Janeiro, fundar a primeira associação de pacientes de cannabis medicinal no Brasil. E estamos aqui hoje para contar aí 10 anos de história, cara. É um avanço, um movimento que surgiu no Brasil, né? Associações de pacientes existem no mundo inteiro, e o objetivo dessas associações é exatamente fomentar a pesquisa para as doenças que são raras, né? Para condições mórbidas de saúde, condições onde a própria indústria farmacêutica, o próprio governo, a própria regulamentação deixa o acesso à saúde longe, né? Então, as famílias se uniram e hoje esse movimento se pulverizou país afora, então existem grandes associações Brasil afora para ser uma via de acesso a um tratamento de cannabis para a população no Brasil. Então, hoje está muito mais tranquilo que 10 anos atrás, e eu estou muito feliz de comemorar esses 10 anos. Leandro, então, assim, antes de passar a palavra para as meninas, me conta uma coisa. Você está me dizendo, então, que essas associações, esse movimento começou com a ausência do Estado, é a sociedade civil organizada que se mobilizou para cumprir alguma coisa que, a princípio, seria uma função do Estado. É isso? Sendo isso, se passaram 10 anos daquela ocasião até agora, o que aconteceu? O que avançou, Leandro? Olha, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legislativo, eu posso dizer que andou quase nada. Em compensação, as associações, de uma maneira de desobediência civil, se proliferaram país afora
e contam com o apoio da Justiça. Justiça heterogênea, porque a maioria dos pedidos de salvo-conduto para cultivo de cannabis para fins medicinais no Brasil, eles são negados, a maioria. Mas boa parte é aceita. E essa boa parte que foi aceita hoje garante o funcionamento de associações no Brasil através de união de habeas corpus de pacientes, como a gente faz, né? A gente beneficia plantas dos associados. E esse movimento foi crescendo e hoje tomou uma dimensão que o Estado não tem como corrigir. E agora, com uma nova pressão que surgiu a partir do Tribunal Superior de Justiça, né, do STJ, deu um prazo para o governo regulamentar. Não é? A gente tem que entender que isso é papel da Anvisa, do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, mas depende de uma regulamentação parlamentar. Infelizmente, no Brasil, a gente teve um retrocesso, né? O nosso parlamento hoje é muito mais atrasado, muito mais retrógrado. Estamos transformando o Brasil numa teocracia. E o parlamento hoje, do ponto de vista qualitativo, no que diz respeito a cannabis, Anderson, é pior do que o parlamento de 2006, quando a lei de drogas do Brasil foi colocada. Mas, graças à persistência dos pacientes da associação, a gente está virando esse jogo no país. E é isso, é a força da sociedade civil, a força dessa população. É isso mesmo que eu ia dizer para a nossa audiência. É a sociedade civil se organizando para enfrentamento de ações que deveriam ser protagonizadas pelo Estado. Então, essas pessoas... A gente rende uma homenagem aqui à AMAMI e a todas as outras associações, na medida que a gente compreende o valor, a coragem, o destemor de mães, de pais, de cuidadores, de pessoas que fazem o enfrentamento à justiça, que passam por reveses, não é incomum, com a polícia, para poder garantir qualidade de vida, garantir um medicamento seguro, garantir uma melhora global em vários aspectos, tanto de pacientes quanto cuidadores. E assim sendo, eu vou falar aqui agora com uma pessoa que é paciente, mas que também é uma colaboradora da AMAMI. Eu vou apresentar para vocês a Ângela Antonioni, uma querida. E, Ângela, você trabalha conosco no acolhimento da AMAMI e eu faço aqui publicamente um agradecimento pela sua sempre o seu coração aberto, a sua disposição e a sua atenção com todos os pacientes que chegam até você. Obrigado. Eu queria te perguntar, como é que você conheceu a associação? Nossa, eu queria começar dizendo que eu quem agradeço. A AMAMI me resgatou, literalmente, e eu faço com muito amor. Eu amo o que eu faço, amo. Tudo começou no primeiro momento como colaboradora. A minha irmã conhecia a Juliana, né, hoje presidente da AMAMI, ela trabalhou com ela há muitos anos, e eu vinha de uma situação difícil, eu perdi o meu esposo aos 34 anos, no início da pandemia de Covid. Então, estava literalmente sem norte, sem chão. E aí, quando eu voltei para cá, eu precisava trabalhar e recomeçar. E aí a minha irmã comentou comigo sobre essa oportunidade, conversou com a Juliana, e tudo começou-se na minha vida com a AMAMI, com a cannabis. Esse foi o primeiro encontro. Você vai me permitir, uma vez que nós somos colegas de trabalho, Sim. você é uma querida, né? Você vai me permitir tocar alguma coisa de fora o íntimo da sua vida? Claro. Até porque eu acho que isso contribuiu muito para você e para os seus. Eu acho que contribui na discussão, que é sobre a sua religião. Sim. Você é evangélica? Sim, eu sou não é isso? evangélica, sou cristã. Você comentaria conosco um pouquinho, por favor, qual era a sua impressão antes de ser beneficiada pelos medicamentos, pelos remédios de cannabis, como você está dizendo aqui? Qual era a sua impressão sobre essa discussão? E a partir do momento que você começa a atender pacientes, você começa a atender familiares, você começa a atender cuidadores, nos diga o que mudou na sua cabeça sob a perspectiva assim, da sua religião e do suporte que você dá hoje a famílias, cuidadores e pacientes. Nossa, foi uma furada de bolha total. Eu vivia num mundo muito restrito, de muitas opiniões fechadas, de pessoas replicando o que ouviam e nem conheciam. Como diz o doutor Leandro, só conhece o peso do piano quem carrega.
a maioria das pessoas não tinham familiares e, né, com crianças neurotípicas, então só repetiam o que ouviam. E quando eu comecei a me relacionar com esses pacientes, ouvir os relatos e ter que explicar isso na minha igreja, meu marido era pastor, então nós vivíamos num mundo tão fechadinho, nossa, assim, parece um mundo à parte. E a minha visão se abriu. Não tem como não se apaixonar pela causa. E hoje eu tenho orgulho de dizer para os meus amigos, que são todos pastores, o lugar onde eu vou, vestir a camisa, literalmente, da AMA e dizer que maconha também é remédio. É de Deus, Ângela? É de Deus, totalmente de Deus. E de já também, eu acho, hein, pessoal? Certamente, esse recorte que a Ângela nos traz, eu acho muito importante, porque parte daquilo que o Leandro apontou aqui na sua introdução sobre as dificuldades, os reveses, do ponto de vista parlamentar, tem a ver com o fato de algumas pessoas trazerem essa discussão, entendê-la como uma pauta que seria a pauta moral. E certamente está muito além disso essa discussão. A gente está preocupado com a saúde das pessoas, com a garantia dos direitos à saúde, com a garantia do acesso a um produto seguro, com a garantia da melhora da qualidade de vida. Assim, portanto, eu falo por mim, mas acho que a AMA me ratifica o que eu estou dizendo. Maconha é um assunto de saúde pública. Nunca, jamais. Isso foi um grande erro, um erro histórico. Cannabis, que é maconha, ter sido levado para a seara da segurança pública. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para uma outra pessoa que habita meu coração. Na verdade, a gente tem um coraçãozinho na nossa logo, e não é à toa, porque esse coração é aquele coração que bate forte e nos motiva a fazer os enfrentamentos e ter o destemor que essa discussão exige. E, às vezes, é exatamente passando por alguma coisa pessoal, alguma coisa na sua vida privada, a ameaça da perda de um ente querido, a vacância da saúde, que faz com que pessoas que nunca imaginaram que um dia tentariam usar esse recurso se motivarem a fazer esse avanço. E é com Juliana Seolim que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora, e nós vamos escutar, mais uma vez, uma história tocante de uma pessoa que não tinha absolutamente a menor afinidade com esse assunto, uma pessoa que ouviu a mãe dela quando disse a ela na adolescência: filha, evite os maconheiros. Ela fez isso a vida inteira, até o dia que, ironicamente, a sua própria mãe precisou disso. Então, com vocês, a nossa querida presidenta Juliana Seolim. Ju, fala pra gente, como é que foi essa história? Como é que aconteceu isso na sua vida? Já que eu devassei sua intimidade aqui. Você descreveu exatamente como minha mãe falava, né? Não só a minha mãe, como meu pai também. Então, eu já trabalhava na AMA quando a minha mãe descobriu um câncer. Já conheci o doutor Leandro há muitos anos, um câncer devastador de intestino. E eu conversei com o doutor Leandro, conversei com a médica da minha mãe. Ela falou que ela não sabia nada sobre prescrição de cannabis, mas que ia me indicar uma pessoa que sabia muito, e que, coincidentemente, era o doutor Leandro Ramírez. Então, a minha mãe passou por várias cirurgias. Numa delas, ela tirou útero, ovário, bexiga. Ela usava 2 bolsas coletoras, uma de urina e uma de fezes. Isso foi devastador, não só para ela, como para a família. E aí, a cannabis entrou na vida da minha mãe, não só para aliviar os problemas de quimioterapia, né, o pós-quimioterápico, a questão do enjoo, da falta de apetite e tudo, que a minha mãe passou por isso sem nenhum problema, como também virou uma chave para ela, porque ela não queria sair, ela não queria ir em nenhum lugar, porque ela tinha dificuldade para esvaziar a bolsinha na casa de outras pessoas e tudo. E aí ela virou outra pessoa. A gente viajou, né, doutor? A minha mãe dançava, a minha mãe usava biquíni, a minha mãe fazia hidroginástica. O ano passado, no carnaval, eu e meus irmãos, a gente estava em casa, minha mãe estava no bailinho ali, no Clube dos Oficiais. Então, assim, ela virou outra pessoa depois da cannabis.
E aí chegou num ponto que ela tinha, o médico falou para a gente que ela teria 2 meses de vida e que quimioterapia nada mais ia fazer efeito porque já não tinha que ser feito, porque ela já não aguentava mais passar por nenhuma cirurgia e que a gente tinha que optar o que era melhor. A gente optou ficar só com a cannabis. Acabou a quimioterapia porque a gente tinha a seguinte opção: ou sua mãe vai viver 2 meses fazendo quimioterapia, 1 mês sem quimioterapia. E a gente fechou em 1 mês, que a gente queria que ela tivesse qualidade de vida. E foi isso que ela teve. E aí a minha mãe viveu 1 ano e meio só com óleo de cannabis, bem, viajando. Poucos dias antes dela morrer, a gente estava viajando, super tranquila, comendo de tudo, super alegre. Ela descompensou num dia, morreu no outro em casa com a gente, como a gente queria que fosse, falando que amava, né, doutor? Isso. Segurando a mão, falando que amava, e foi uma passagem super tranquila. Então, assim, eu já era uma defensora da causa por causa do doutor Leandro, por causa da história do bem que eu conheço desde antes dele existir, né? Conheço o doutor Leandro, e aí, assim, hoje em dia eu não consigo, de verdade. Outro dia eu fui no shopping, as minhas meninas morrem de rir, que eu estava almoçando, tinha um senhorzinho sentado com Parkinson, tremendo muito a mão. E aquilo me incomodou muito. O filho dele levantou, eu fui atrás dele, falei: olha, a gente pode conseguir um tratamento para o seu pai. Então, assim, eu falo que a Ama-me, ela é uma porta só de entrada, né? Depois que a gente entrou, que, né, Ângela, que a gente conhece as histórias, cada coisa que a gente se emociona, não tem mais jeito da gente sair. É isso aí, pessoal. É. Cannabis resgatando qualidade de vida, cannabis resgatando a autonomia das pessoas, resgatando a autoestima, resgatando a sociabilidade das pessoas, resgatando as interações sociais. A Ju sempre conta a história da mãe, fala assim, da mãe como uma pessoa que se cuidava muito, uma mulher vaidosa. E podemos aqui ampliar um pouquinho o campo de entendimento das pessoas. Às vezes, para alguém que tem uma boa autoestima e é vaidoso, você usar uma bolsa de colonostomia pode fazer com que você se sinta absolutamente excluído das situações. Pode criar situações onde a pessoa simplesmente ela preferiria não participar de alguma situação exatamente por se sentir exposta. E parece, Juliana, que foi bom essa chegada da maconha na vida da sua mãe, essa chegada da cannabis, parece que fez resgatar exatamente Isso. a coisa da qualidade de vida, a coisa da sociabilidade, a coisa de um humor melhor, Sim, né? não só dela, como da família toda, né? Porque a gente chamava minha mãe para sair e tal, ela nunca queria, ela não queria sair de casa. E aí, depois em qualquer lugar, ela era a primeira a chegar e usava biquíni, ela não se importava. É isso que é o fantástico. Isso Né? é fantástico. A gente encara isso como fantástico e eu trato isso com muito carinho. Por quê? Porque é uma planta de 32 milhões de anos e que a própria natureza ofereceu variedades. Mas o homem pegou essas variedades e multiplicou essas variedades. Então, como diz o nosso querido amigo Siddhartha Ribeiro, existem mais variedades de planta de cannabis do que tem de cachorro. Então, se é uma pessoa que está em finitude de vida, será que a gente vai dar para ela um dog alemão? Será que a gente vai dar para ela um Scooby-Doo grandão bravo? Ou será que a gente vai dar para ela um Lulu da Pomerânia? Como é que você tem lá? Lulu da Um Pomerânia. Lulu da Pomerânia. Então, é muito interessante isso. E esse movimento, que começou com crianças, sabe, Anderson? Multiplicou no Brasil e hoje, quando você vai olhar as associações, e segundo o relatório do Kaya Mind, né, de 2024, mostrou que já tem quase 700 mil pessoas no Brasil, 670 e tantas mil pessoas, usando cannabis para fins medicinais. Provavelmente, próximo de 1/4 dessas pessoas, 150 mil ou até mais, 170 mil, se não me engano, são atendidos por associações de pacientes. A diferença das associações é fundamental e eu estou aqui para fazer essa ponderação. Por quê? Porque a Anvisa liberou mais de 30 produtos à base de cannabis nas farmácias através de uma regulamentação meio capenga própria para esses produtos. Entretanto, esses produtos estão muito longe da planta de verdade. Nenhum desses produtos liberados, ricos em CBD, tirando o Mevatil, que já tem toda uma estrutura
que é um produto misturado CBD e THC, 50-50. que é usado com segurança para esclerose múltipla, segundo os estudos, mas ele é muito usado para outras doenças de uma maneira off-label. Tirando esse produto, Mevatil, que já está no cenário mundial há muitos anos, nenhum outro desses produtos que a Anvisa liberou tem estudo científico. E as associações, como elas unem os pacientes, elas têm um universo do acolhimento. A gente entende que não é só cannabis. Não adianta você melhorar o comportamento de um autista, controlar uma epilepsia, se a nutrição não for legal. Então não adianta você melhorar um Alzheimer que está sendo cuidado por outra pessoa da mesma idade e sem uma terapia ocupacional. Então as associações, elas completam assistência, por quê? Porque elas vão além da cannabis. Não só nas terapias complementares, não só nessas terapias, como também do ponto de vista científico. Nós temos muito orgulho de ter 5 estudos internacionais publicados, não é? 2 deles na veterinária, um deles um estudo prospectivo duplo cego randomizado, pessoal, para tratamento de fibromialgia, que envolveu um número de pacientes muito maior do que o estudo do professor Carlini. E, na verdade, o Brasil já era de ponta na cannabis. Se você vai olhar hoje na produção científica, o Brasil está lá em 5º lugar. Então, a gente produz ciência de qualidade no Brasil, mesmo sem uma regulamentação. E os produtos de associação têm mais estudos e um menor custo em relação aos outros produtos, né? Então, esse movimento, a gente tende a crescer, não é? São grandes associações no Brasil. Eu gostaria de citar aqui um tanto que a gente tem ajudado, as federações estão surgindo, e eu acho que esse movimento agora com a pressão do judiciário, vamos torcer que a Anvisa, que o Ministério da Saúde possa regulamentar e que a gente possa exercer nosso trabalho de forma livre, não é? Entender que a gente só agrega. A gente viu a história da Ângela aqui, viu a história da outra Ângela, que é a mamãe da Ju, viu a história do Benício e tantas outras de pacientes que são negligenciados do ponto de vista farmacêutico, porque o número de síndrome de Dravet, por exemplo, é pequeno. Então, a indústria não tem interesse em produzir um medicamento, né? E as doenças neurodegenerativas, elas também causam um impacto na vida, não só nos pacientes que estão perdendo a condição neurológica, como aqueles que estão perdendo a própria vida no câncer, né? Então, essa é a grande diferença e por isso que a associação, na minha opinião, é um caminho. Olha, Leandro, que interessante o que você está dizendo. Então, assim, pegando um pouco do que tudo que foi dito até agora, começa com o tratamento de crianças em epilepsias refratárias, que sabemos que epidemiologicamente é um grupo importante, mas ele é menor. Mas a história de Juliana e certamente de várias outras que chegam até nós nos mostram que a faixa etária muda muito. Inclusive, alguém que não se sinta sensibilizado em ver uma criança autista ser beneficiada com o óleo de cannabis, talvez vá se sentir sensibilizado quando o seu pai idoso, sua mãe idosa, vier a desenvolver algum transtorno da terceira idade, hoje cada vez mais comuns, incidindo cada vez mais nas populações. Então, você que olha com ressalva para essa discussão, né? Mas essa coisa dos meninos autistas, isso não me toca. Talvez seja importante lembrar que nós todos temos uma origem, temos pais e mães, e que os adoecimentos, as doenças neurodegenerativas da terceira idade aumentam exponencialmente nas populações, né? E isso que difere a cannabis medicinal no Brasil. No mundo inteiro, a gente participa de uma plataforma internacional de educação, onde estão lá os principais cientistas e colegas médicos do mundo afora. Quando você vai olhar a cannabis medicinal fora do Brasil, ela começou a partir do adulto, da necessidade do adulto, da necessidade do uso in natura, em fluorescência, fumada ou vaporizada como terapia. Então, cannabis começou como terapia em ervas fumadas ou vaporizadas mundo afora. No Brasil foi absolutamente diferente, já começou com um subproduto que era um óleo para crianças. Quando a Amami começou, 90% dos associados eram crianças epiléticas e autistas. Hoje, esse número não chega nem a 11%. A mediana de idade da Amami hoje ultrapassa 60 anos nas mulheres e 59 anos nos homens. Então, isso deixa claro que cannabis ela é muito mais abrangente do que tratar só a epilepsia. As crianças só abriram as portas, mas a gente pode melhorar a qualidade de vida de doenças crônicas e neurodegenerativas com muita propriedade
e mudando o futuro das pessoas. Não, mas eu escutei mais aqui, Leandro. Eu escutei que associações têm contribuído para estudos científicos. Eu escutei que a associação tem uma relação olhos nos olhos com o paciente. Ela tem uma relação personificada. Ângela, essa querida, conhece os pacientes. Juliana conhece os pacientes. Você os conhece, eu também. Então, diante disso, assim, já que não é para entregar só o medicamento, o que mais que dá para fazer, Leandro? Quais são as propostas da AMA? Ô, Ju, qual que são conta pra o gente planejamento? aí, conta pra gente aí o que é que a gente está construindo. Vou contar agora. com muito prazer, porque esse é a menina dos nossos olhos, né, doutor? A gente está com uma obra já há um pouco mais de um ano, uma casa de apoio que a gente vai estender, além de entregar o óleo, a gente vai estender um tratamento, um complementar. Então, nós vamos ter a nutricionista, que o doutor está achando que é importante, a fisioterapia, a fonoaudióloga, a sala sensorial, né, para atender não só as crianças, como os idosos com Alzheimer. Só fazer um gancho. O Anderson estava falando aqui sobre essa questão da idade. A avó da minha cunhada, ela tem Alzheimer e ela, há poucos dias, ela escreveu, não estava assim, completamente apática, ela escreveu o nome dela e desenhou um coração. Então, assim, para a família, foi uma coisa que a minha cunhada pegou o desenho e tatuou na hora. Então, assim, é muito bacana. É isso que a gente está se propondo a fazer agora. Estamos na fase final, né, doutor? Acredito que no primeiro trimestre a gente já vai ter a nossa casa inaugurada. Vamos ter psicólogo, onde a gente já fornece, né, o atendimento psicológico para o paciente e para o familiar. Vamos ter os psicólogos, a assistência social, que a gente já contratou também, que já está fazendo um trabalho incrível, porque cerca de 10% dos olhos da associação saem sem custo. Ela está fazendo a análise, não só essa análise financeira, como garantindo outros benefícios que às vezes o paciente pode ter, como complemento de aposentadoria, LOAS, né? um LOAS, uma cesta básica. Ela já conseguiu para muitos pacientes, né, Ângela? Esses dias até um paciente foi em casa correndo, porque foi até emocionante, né? Foi. Porque ela fez toda a inscrição para ele conseguir esse 1/3 que a esposa dele tinha direito. Então, assim, para o primeiro trimestre, a grande novidade é a nossa casa de apoio, que, além de todos esses tratamentos que a gente vai oferecer, vamos ter uma salinha especial para massagem, que enquanto a criança estiver lá na sala sensorial, ou fazendo algum tratamento, ou o idoso, o familiar ou o acompanhante vai ganhar uma massagem, né? Porque a gente sabe que, né, como já foi dito aqui, só sabe o peso do piano quem carrega. Então, a gente vai proporcionar essa massagem, esse momento ali de descanso para quem estiver acompanhando. Então, além da psicologia da assistente social, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Nutricionista, fonoaudiólogo. Ainda tem o ouvido das acolhedoras. E o né? ouvido das O que você acolhedoras. escuta lá, Ângela, assim, é porque é muito interessante, né? A pessoa começa, às vezes, põe um pouco de descrédito naquilo, né? Eu vejo muito como que os pais acompanham os filhos. E uma coisa meio triste é como os filhos acompanham os pais, né? A gente sente no Brasil que a gente precisa mudar essa cultura. A gente é um país que está mudando, um país que está envelhecendo. Nos próximos 30 anos, a população acima de 60 anos vai ser uma população quase que predominante no nosso país. Então, a gente precisa rever. E, nesse sentido, eu pergunto para você, Ângela, que muitas pessoas, que os familiares, os filhos vão lá buscar o remédio a primeira vez. O que você escuta quando eles vão buscar o remédio uma segunda vez? Você escuta muito resultado positivo? Como é que é isso? Muitos relatos emocionantes e muito positivos, assim. Há pouco tempo, agora a gente recebeu uma paciente, inclusive ela é irmã de caridade, ela mora num convento, e ela é um acontecimento, assim, vale muito, quando a gente atende esses pacientes, a gente entende o quanto que vale a pena o nosso trabalho. E ela contando para o médico dela que não era culpa dele, o médico que a acompanhava, que ela tinha melhorado, era culpa do prescritor dela de cannabis e que ela estava ótima, ela estava muito bem. E muito feliz, contando os seguidores, assim, muito viva. E isso enche o nosso coração de esperança, assim. Tem muitos relatos marcantes de filhos de pacientes, como o doutor disse, dizer, olha, minha mãe ficava totalmente apática. Eu posso dizer pela minha, por exemplo. A minha mãe teve uma fase depressiva muito aguda, e a minha irmã mais velha, militar, então, no início do tratamento, foi uma questão difícil, eu tive que esconder, eu dava óleo escondido,
era uma falta de conhecimento mesmo. E aí, quando a mamãe iniciou o tratamento, a gente apresentou, eu fiz questão que essa irmã fosse na consulta com um médico muito renomado, inclusive, conversar com ela. E ela começou a ver a melhora da minha mãe. Hoje a mamãe está incluída em 2 grupos de idosos, faz exercício e viaja e Isso. conta caso, enfim. Na maioria das vezes a gente escuta, infelizmente, que é a última porta, assim, a última esperança, mas deveria ser a primeira, porque realmente traz benefícios que a gente não imagina, mas que é tão bom. Eu posso dizer por mim também. Você falou tudo, Ângela. Pessoas passam por um calvário, um sofrimento brutal, pacientes, cuidadores, etc. E vão buscar a cannabis, às vezes, como último Sim. expediente. A gente E escuta devia isso ser todo O tempo dia. inteiro. o primeiro expediente, não é isso? Sim. Mas você está falando disso assim, já tem 2 anos que você está conosco. Como é que é esse trabalho lá no acolhimento? Assim, como é que alguém se torna paciente da AMA? Me explica para a nossa audiência, por favor. Um associado, né? Um Como é que associado, para sim, se sim. associar, o que é preciso Sim, fazer? isso. O paciente precisa da receita médica. Nós fornecemos hoje 4 tipos específicos de óleos, então a nomenclatura e a concentração precisa ser específica da receita. Um relatório médico com CID, um breve relato da condição clínica, o CID da doença e uma justificativa para a prescrição do óleo. Caso o paciente tenha um cuidador ou um responsável, o documento pessoal do responsável e do paciente, um comprovante de endereço, e nós pedimos para preencher um termo de responsabilidade, ou o responsável, o paciente pode preencher e assinar. E ele precisa acessar o nosso site, que é amame.org.br. Tem uma abinha que se chama Associe-se para pacientes. Ele é bem intuitivo. Se for o responsável, ele vai preencher o cadastro como responsável. E se for o próprio paciente, vai colocar os seus dados pessoais, endereço, CPF e anexar a documentação. E aí nós levamos de 2 a 3 dias para analisar se toda a documentação foi anexada corretamente e conferir os dados preenchidos para deferir a associação e liberar a medicação. Muito bem. Eu vou bater a bola com a Juliana aqui. Juliana, quais são os planos para o futuro, hein? Assim, como é que você visualiza o movimento associativo, a AMA-me? O que você espera? Quais as contribuições que você acha que a gente está oferecendo? E quando você olha para frente, o que você vê? Então, eu penso que os planos, né, é essa questão da legislação, caminhar positivo para o nosso lado, né, doutor? Sim, para a gente ter ter um cultivo A de gente tem o nosso fato. cultivo de fato, que era o nosso primeiro plano antes da casa. A gente ter o cultivo, ter mais pacientes. Eu te falo que tem 3 anos que eu estou na associação. Quando eu entrei, a gente beneficiava tipo 20 e poucos pacientes por mês. Hoje a gente consegue em torno de 600. Então, acho que isso já é uma evolução. Igual a Ângela colocou aqui, essa questão de ser a última tentativa, a gente escuta isso de todo mundo que passa por vários tratamentos, vários medicamentos, até cirurgias, e aí chegam para a gente como última tentativa. Então, eu acho que isso pode mudar e a gente poder beneficiar cada vez mais pessoas. Eu acho que a nossa casa de apoio vai ser uma virada de chave muito grande. A gente já espera que rapidinho fique pequeno e a gente já precisa crescer e poder ajudar mais pessoas. E eu acho que é isso, essa questão do conhecimento, a gente levar esse benefício, esse conhecimento, esse poder de ajuda, de qualidade de vida para mais pacientes. Isso. E hoje, né, a gente ainda depende um pouco das associações parceiras para complementar uma produção de óleo, né? A gente apoia o movimento Cannabis Sem Fronteira, a gente tem inúmeras associações no Brasil, Maria Flor, Abrace, a PEP, Divina Flor, Tijucana, Flor da Vida, que é parceiraça, e o meu périplo, vamos dizer assim, né? O meu conhecimento, e sempre apoiei as associações no Brasil, porque eu acho que o remédio bom é o remédio próximo da planta, e com essas associações que se desenvolveram a partir da AMA-me, cada um com sua necessidade local e regional, com todo mundo com uma abrangência nacional, é que permitiu a gente crescer, sabe, Anderson? Então, agora eu estou muito otimista, nosso processo está em fase final, acredito que a gente vai lograr êxito nesse processo, a gente já tem um espaço, a gente já tem tudo planejado, definido, para não depender
de extratos de outras associações do país, né? Então, para completar uma produção nossa que ainda é pequena. Em relação às outras associações, apesar da gente ser o primeiro, hoje a gente atende um número muito limitado de pessoas. Nós temos em torno de 3.000 associados, não é isso, Ju? São 1.000 pacientes que têm uma continuidade há anos. Tem pacientes que usam os nossos óleos há mais de 10 anos quase, né? Desde que quando começamos a oferecer o óleo. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. E vamos torcer para esse podcast aqui virar um sucesso, hein? Quem sabe, hein? Vamos trazer gente muito importante, gente bacana para conversar. E nas próximas sessões, nós vamos aproveitar muito, né, não, Anderson? Vamos, cara. O Leandro tem uma máxima que é assim: só sabe o peso do piano quem carrega. Leandro, por favor, você que carrega um piano, você carrega vários pianos que você chamou para si uma responsabilidade brutal com essa visão de mundo que você acabou desenvolvendo aí. Fala para quem está carregando um piano, Leandro, como é que ele pode melhorar essa qualidade de vida dele, quais são as suas perspectivas, dá uma mensagem para deixar o coração quentinho de quem está ouvindo a gente, que está carregando um piano. Como é que ele pode melhorar Olha, isso? na verdade é o seguinte, sabe? Primeiro, as pessoas têm que tirar o preconceito, as pessoas têm que entender que viver vale a pena, as pessoas precisam aprender que até no dia que a gente vai morrer tem que ser um dia bom para viver. E cannabis, para a gente conversar sobre cannabis e entender o uso adulto, né, Anderson? A gente tem estudado isso muito, né? A sociedade, mundo afora, precisa entender e enxergar diferente o usuário de cannabis, não é? Usuário de cannabis no mundo inteiro, eu tenho segurança de usuário de cannabis que sou, que cannabis é uma coisa que muda a relação do paciente, da pessoa, do indivíduo com o seu mundo à volta. Então eu costumo brincar que cannabis transforma um brigadeiro de Nescau em petit gâteau, transforma a Praia da Minerada lá no Espírito Santo, no Caribe. É isso mesmo. Sapos viram príncipes, entendeu? Entendeu? E até baleias viram sereias. Essa é uma verdade muito incrível. Diante desse conceito de perspectiva, de mudança de uma realidade, até essa brincadeira que eu fiz aqui, ela é confortante para quem está precisando de fazer suas necessidades em bolsinhas. Então, quando eu lembro da dona Ângela, é uma senhora com ostomia, colostomia para recuperar o produto do intestino, não é? Nefrostomia para recuperar o produto, e essa pessoa vai fazer hidroginástica. Então, a cannabis fez a dona Ângela E de biquíni na praia? viver. Então, fez ela ligar o Floresci para a vida ruim. Exatamente. Então, ligar o Floresci para a vida ruim é muito bom. Outra coisa, a gente acolhe sofredores. Mas eu quero dizer que nem precisa de tanto sofrimento para se beneficiar de cannabis, não é? Nós estamos aqui falando de saúde, mas cannabis desintoxica o solo. Cannabis despolui o ar, não é? 1 hectare de cannabis plantado é mais do que uma floresta de eucalipto, não só na produção de papel, quanto na mudança da atmosfera. Então, a gente precisa enxergar isso, que é uma medicina de mais de 5, 10 mil anos, para uma mudança na nossa sociedade. E o Brasil é privilegiado por quê? Porque é uma angiosperma, querido. Nasce, cresce e morre em 6 a 8 meses. Então, dá para intercalar com outras culturas. E eu deixo aqui esse alerta. Vai mudar a economia do país. A gente precisa encarar isso medicinalmente, industrialmente, e pode ser uma solução muito interessante. Mas eu estou totalmente de acordo com o Leandro, porque é uma commodity, né? É uma commodity. E aí, para além da pauta moral, vou falar de economia. Se colocar o preto no branco, soja, milho, feijão é vendido em saca. Transações com inflorescências de maconha, que é o IFA, é o insumo, né, a matéria-prima básica para se produzir medicamentos de cannabis, são vendidos em grama, em dólares, né? Então, assim, tem toda uma questão de correção a ser pensada aí no que tange a justiça social, a reparação social e o aproveitamento para o agronegócio brasileiro, a garantia da geração de emprego e renda e da soberania nacional nessa discussão de cannabis. Hoje a gente falou só de saúde, porque a nossa pegada
é essa. E nesse clima super agradável aqui, eu quero circular a palavra aqui para essas meninas darem um recado para a nossa audiência, deixarem uma mensagem para a nossa audiência, dizendo alguma coisa que você acha que alguém que tem alguma dúvida, algum receio, algum temor, precisa de ouvir. Vou começar contigo, Ângela. Olha, eu quero encorajar quem às vezes está com um pouco de receio a procurar um prescritor, sabe? A AMA-me é uma associação muito séria, tem um remédio de qualidade, que tenha coragem de levar esperança, qualidade de vida, não só para o paciente, mas para todos os familiares. Vale muito a pena, vale muito a pena. A vida fica mais leve, mais feliz. Eu posso garantir. Juliana Seulin, querida, dá uma mensagem para quem precisa de ouvir ainda, uma palavrinha para ela receber as flores, né, Leandro? Então, vou só completar o que a Ângela falou, porque eu acho que ela foi cirúrgica, sim. A associação está à disposição, a gente está lá para ajudar, para servir, para tornar o piano menos pesado. Os nossos olhos têm certificados, né? São feitas análises, a gente tem profissionais para isso. E nosso acolhimento, é um abraço. Igual o Anderson falou, as meninas são fora da curva, então, para quem é de BH, fica o convite para conhecer a associação, para ir lá, para conhecer as meninas do acolhimento. Anderson, a mim, doutor Leandro, vai lá às vezes, é uma figura meio rara, mas vai. Então, assim, as portas da associação estão abertas para poder fazer alguma mudança na vida de quem está precisando. Lembrando, né, Ju, que a associação hoje tem mais de 600 médicos prescritores. Se você é médico prescritor, quer conhecer o produto, manda um e-mail para a AMA-me, que você vai receber um folheto informativo sobre como prescrever. São mais de 500 colegas, mais de 200 deles com muita regularidade. A gente encaminha só para Rondônia, Roraima, que a gente não tem associado, mas a gente está aberto não só para o associado, para o paciente, para o seu familiar, para o seu cuidador, mas também para o colega médico que quiser. Sim, a gente tem recebido aprender muita visita de isso. médicos que, embora a nossa casa não esteja pronta, a gente está recebendo a visita. O nosso laboratório já está montado, né, doutor? Então, às vezes, a pessoa tem a curiosidade de conhecer como é feito. A visita no laboratório é só agendar, mas está tudo certo, nós estamos lá esperando. Isso aí. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira rodada de conversa de 10 anos da AMA-me. Eu, naturalmente, manifesto aqui a alegria que eu tenho como profissional, como psicólogo. Hoje eu faço um doutorado na UFMG que acolhe esse tema, né? E a minha alegria ela só se expande quando eu olho para essa associação, eu olho para essas pessoas, para o compromisso delas, para com o trabalho, para com os produtos que ela entrega. Vejo o compromisso dessa associação com ciência, vejo o compromisso dessa associação com bem-estar social, vejo o compromisso dessa associação com a melhora da qualidade de vida de pacientes e de cuidadores. Vejo um futuro brilhante e isso me acalenta a alma, isso me traz muita paz, porque a gente vive momentos de intensas emoções, muitas emoções, de lágrimas, assim, de você ouvir. Eu sou psicólogo, nem devia chorar tanto, mas eu nem consigo evitar, porque me contamina, me toca profundamente tudo aquilo que eu vejo essas pessoas fazerem. Fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho e a minha alegria, né, de estar num podcast desse aqui, começando uma conversa dessa com pessoas que certamente moram no meu coração, moram porque eu as conheço, mas eu sei que elas moram no coração de um tanto de gente que nem as conhece. Mas, dado o compromisso que elas assumem, essas pessoas fazem esse mundo mais e melhor. Fica um beijo da família AMA-me para a nossa audiência. Nós pretendemos manter uma agenda com esses podcasts, com alguns convidados aí que a gente pode trazer. Temos pessoas maravilhosas, né, Leandro, no nosso... Com certeza. No nosso Vamos dar círculo. voz para aqueles pacientes que não tinham voz. Isso. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.